Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos novamente junto com vocês para o nosso programa Em Comunhão. Momento de um bate-papo, de uma mesa redonda, em que a gente reflete, conversa e procura aprofundar aqueles pontos essenciais da nossa vida de cristãos. E é tão importante, então, querido irmão, querida irmã, que na medida em que nós nos envolvemos nesse bate-papo, nessa conversa, que você possa ir crescendo na sua vivência de cristão e de cristã e possa até oferecer para nós, assim, como que ecoa no seu coração esse programa, como que ele chega até você e até onde realmente a gente está tratando de assuntos que fazem parte do seu anseio de ser cristão e de ser cristã. Programa Em Comunhão, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que diz respeito à santidade. Melhor, diz respeito à vida humana, para em seguida essa vida humana se tornar uma vida santa. E a gente quer bater esse papo com muita tranquilidade e eu queria apresentar a vocês então os convidados deste programa. Mais uma vez eu tenho a alegria de estar aqui com o Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Domingos Sávio. Obrigado, Padre Ulisses. Eu que agradeço mais essa oportunidade de podermos tentar transmitir um pouquinho da nossa experiência de fé. Pode ter certeza que o Domingos Sávio, com a sua Bíblia em mãos, ele vai nos ajudar a buscar nas páginas da Bíblia o sentido maior desse viver em comunhão e principalmente crescer na santidade. Mas tem uma novidade, tenho também aqui o Padre José Luiz Queimado. Bem-vindo, Padre José Luiz Queimado. Obrigado, Padre Ulisses, obrigado pela acolhida, um prazer estar aqui nessa casa. Que bom, viu? Ele está integrando agora novamente a nossa comunidade aqui em Aparecida, trabalhando na Editora Santuário, não é? E trabalhou vários anos nos Estados Unidos com as comunidades brasileiras, foi isso? Isso mesmo. Também comunidades de língua espanhola. Hispanos e americanos, sim. Americanos, né? Então ele vem assim com uma bagagem de santidade muito grande. São dois santos que vão partilhar conosco aquilo que a gente acha que é algo do outro mundo e, no entanto, é alguma coisa do nosso chão, da nossa terra, tornar-se santo. E para que a gente possa começar essa nossa conversa, eu gostaria de chamar a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Preste bem atenção nas palavras que São João transmite para nós. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aí está a palavra da Sagrada Escritura. E eu já vou pedir para o Padre Domingos Sávio ecoar esse versículo de São João tão bonito, tão rico e que abre uma estrada imensa para este assunto da santidade. Como que você sente, ecoa em você, Domingos, esta palavra de João? Podemos dizer que já ecoa na sua plenitude. Porque para nós, que já se pensamos em palavra, podemos já pensar em palavra em plenitude, que é o próprio Jesus. Tem essa maravilhosa intuição de São João dizendo que a palavra se fez carne. Então Jesus é a palavra já feita carne, feita história, feita experiência humana para todos nós. Acho muito interessante já São João, nesse texto que nós ouvimos da sua primeira carta, falando de santidade, nos fala exatamente já de Jesus, que por enquanto não sabemos o que seremos, mas quando se manifestar isso, seremos como Jesus. Então podemos dizer que São João, nesse texto, já nos mostra Jesus sendo aquele modelo acabado, perfeito de santidade para todos nós. Então é interessante que o Novo Testamento, algumas vezes, vai chamar Jesus de o Santo, o Santo. O Santo. Então podemos dizer que em Jesus a santidade divina se fez carne e habitou entre nós. Então eu acho interessante, ainda ontem refletia com o povo na homilia, é tão importante a gente crer, dizer para ele, na humanidade de Jesus, porque é essa humanidade que nos dá a esperança de que a nossa humanidade também poderá participar da mesma santidade que penetrou em Jesus de Nazaré, que afinal ele é a encarnação do Verbo Divino. Por outro lado, Ulisses, até eu agradeço a você, foi muito bonita a sua homilia ontem. Então, isso eu acho que é muito importante a gente perceber isso, que em Jesus
acontece o nosso futuro e a nossa esperança, né? Como que ecoa em você, Padre Queimado, esta... Você continua sendo chamado de Padre Queimado, Padre né? Queimado, sim. Tem aqui o nome José Luiz, mas nós nos acostumamos com o Padre Queimado. Isso mesmo. Esse texto de São João, como que bate aí no seu coração? Realmente, olhando para o contexto também histórico, nós vemos que São João, ou ali a comunidade de João, está combatendo pessoas que dizem que Cristo realmente não se encarnou, não sentiu a nossa carne. Então, acho que a confirmação disso é dizendo, quando ele se manifestar na nossa vocação definitiva, que é na glória, tudo isso vai acontecer. Mas já na comunidade de João, acredita-se que Jesus se manifesta ali. O Domingos Sábio dizia, né? A palavra está ali encarnada, manifesta. E nós temos aqui, nos dias de hoje, até essa vontade de se parecer com Jesus, né, de seguir os seus caminhos, os seus exemplos, porque Ele é o centro da nossa vida. E nós temos essa ejaculatória, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então parece-me isso, né, que eu quero entender Jesus Cristo como o centro da minha vida, Jesus Cristo como o exemplo principal da minha vida, e quero me parecer com Ele. Parecendo-me com Ele, então eu estou nesse caminho de santidade, de pureza, dessa palavra que aparece aí, puro. E eu acho que é tão importante, então, a gente perceber que, eu diria assim, minha gente, a santidade faz parte da nossa quase que evolução natural, né? Deus nos criou com as nossas imperfeições, nossa natureza humana, ao longo dos milênios, foi se aperfeiçoando, né? Mas ainda estamos longe daquilo que Deus quer. Ele quer que essa natureza humana seja uma natureza santa, né? E Deus apostou nisso, mandou seu Filho para dizer, é desse jeito que eu quero que vocês evoluam. Então, quando a gente não se torna santo, a gente frustra o sonho de Deus para a qual Ele nos criou, né? Somos criados para ser santos. Tomara que isso entrasse assim, mais do que todos os anseios, ambições que a gente tem, entrasse no nosso coração e conduzisse a nossa vida. E creio que é muito importante, então, celebramos neste mês de novembro exatamente a vida do ser humano, a vida terrena que termina, melhor, a existência terrena que termina, não a vida continua, não é mesmo? Vamos celebrar a festa de todos os santos para nos dar a certeza de que a santidade é algo que é possível, é válido, e há milhares e milhares e milhares de seres humanos que se tornaram santos. É possível sair desse caminho? É, mas o normal é que a gente se torne santo, né? E é exatamente aquilo que, se não me engano, o Papa Francisco, em 2018, ele fez uma belíssima exortação apostólica, Jesus Gaudete et Exsultate, né? Quando ele diz para nós muito claramente, não é mesmo, que o caminho da santidade é o caminho da nossa realização. E ele usa, Padre Queimado, uma expressão que eu acho muito bonita, né? Santos ao pé da porta. A gente está muito acostumado com a expressão dos santos no altar, e são isso, são aquilo, e de repente ele fala, olha ao lado de você, de repente existe um santo, uma santa pertinho de você e você não repara. Eu achei muito interessante isso aí. E não sei se você se lembra desse texto, Domingos. Sim, porque é interessante que muitas vezes nós fazemos até uma distinção assim, né? A primeira vocação que nós temos é a vida. Agora é interessante, se a gente for olhar lá o primeiro capítulo da Bíblia, né, que começa a falar da criação, então a gente vai ver que para Deus parece que não há distinção, não é? Porque quando vai criando todas as demais criaturas, que não seja a criatura humana, é o faça-se, né? Surge e tudo mais. Agora, quando vai criar o ser humano, é o façamos agora a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, quando Deus já nos pensa humanos, já nos pensa a imagem e segundo a sua semelhança. E eu sempre gosto de realçar isto, que imagem e semelhança existem, por definição, na filiação, ou na paternidade ou maternidade. Quer dizer, é sermos, por exemplo, no caso nosso, cara de nosso pai ou de nossa mãe. Então Deus, quando nos pensa humanos, já nos pensa seus filhos e filhas. Então já não existe uma vocação, Deus nos cria unicamente para a vida. Não existe essa vida. A vida já é, no pensamento, no desejo de Deus, uma vida à imagem e semelhança da própria vida dele, não é? É o ponto final, não é mesmo? Da nossa vida. Eu gosto muito da teoria da evolução porque isso me dá, ao mesmo tempo,
assim, uma certa conformidade com as fraquezas, limites, pecados que a gente tem, né? Sabendo que estou em evolução, estou progredindo. E o ponto final não é que eu vou me tornar padre, bispo, papa, doutor disso, doutor daquilo, né? O ponto final é a santidade. É lá que está o ponto final da minha existência. Creio que nesse ponto, os sonhos humanos que temos aqui na Terra são limitados ou são até mesquinhos demais diante daquilo que Deus propõe para nós. E um dia de São João aqui vai se manifestar essa maravilha. Um dia vocês vão perceber tudo aquilo que existe de maravilhoso, de, digamos assim, encarnação de Deus dentro da vida de vocês, a imagem e semelhança de Jesus, né? É interessante que para Jesus ele não fala que vai se tornar, quer dizer, nós seremos como ele é. Quer dizer, no caso ali, já ressuscitado, pleno na vida, nessa vida humana, que nele também se tornou plenitude através da sua ressurreição e do seu retorno para junto do Pai. O Queimado, às vezes eu fico pensando, será que... eu sempre digo assim, o caminho da santidade é o caminho da humanização. Quanto mais humano eu me torno, mais santo Deus me faz. Quanto mais desumano, menos Deus pode trabalhar em mim. Estaria certo esse tipo de modo de pensar? Eu também acredito, Padre Ulisses, dessa forma, porque mais uma vez, tendo Jesus como centro, pois Ele é o centro da nossa vida, né? Não existiu mais perfeito humano como Jesus, né? De deixar-se tocar pelas realidades do mundo, as realidades, né, que gritavam aos seus ouvidos, ao seu coração. Então, Ele, obviamente, nos ensina também a sermos humanos. Voltando um pouquinho nessa exortação apostólica também que me chama muito a atenção, né, Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco, ele, ao pé da porta, quer dizer exatamente isso. Todos nós temos essa capacidade de nos humanizar, onde nós nos encontramos e ali nos santificarmos. Então, mas eu sou apenas uma dona de casa, ou meu trabalho é monótono, então como eu vou ser santo ali? Ali eu me santifico porque ali eu me humanizo, eu me deixo tocar pelas realidades que gritam ao meu coração. Então, dessa forma, assim, outras vezes também chamados de santos, no pé no chão, santos aqui, não vivemos nas nuvens, nós somos encarnados também, nós estamos aqui vivendo na carne. Eu entrego a palavra, mas lembrando também uma carta lindíssima que me chama muita atenção, a carta ali dos primeiros séculos, a carta chamada Dionieto. Na realidade, Dionieto era um culto, uma pessoa culta, né? Um romano culto. E esse cristão anônimo envia uma carta dizendo o que é ser cristão. Aquela definição, para mim, por mais ser séculos e séculos, é a definição que ainda me toca muito. Cristãos são aqueles, né, que fazem o bem, que abençoam, que estão sempre, né, levando a ajuda ou a face de Jesus para as pessoas, mesmo sendo perseguidos, caluniados, desprezados. E hoje nós vemos muitos cristãos, nós, em outras realidades aqui do mundo, são ainda muito perseguidos, caluniados e perdem a própria vida por causa de Jesus. Então, ser cristão é exatamente isso. Enquanto nos apedrejam, nós levamos amor, nós nos santificamos, nós nos humanizamos. Eu acho que é muito importante trazer essa imagem, ou digamos assim, essa moldura de santidade mais para perto de nós e não tanto nos altares, exatamente para a gente perceber como há tanta gente santa nesse mundo. Em geral, a notícia que nós recebemos sempre é notícia de gente que está aprontando no mundo, né? Mas se tem 10% dos seres humanos que aprontam, e aprontam desgraçadamente uma maldade fora do comum, nós temos 90% que estão lutando, estão vivendo, estão fazendo bem, estão se irmanando cada vez mais uns com os outros, né? Todas as falhas e fraquezas que tem, mas no final das contas termina o dia, deu conta de mais um pedacinho da sua existência e, se ele fizer bem as contas, acabou trabalhando para os outros, acabou servindo aos outros, né? E quando faz isso com amor, com gosto, com garra, eu acho que é um caminho de santificação, né? Que é até interessante, né, Ulisses, lá no Evangelho de São Marcos, né? Quando aquele jovem pergunta para Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Para mim, acho que até essa palavra que já é fundamental, porque às vezes até se traduz o que eu devo fazer para ganhar. Mas
Marcos vai colocar herdar. Herdar a vida. Então, herdar é tornar-se filho. Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E quem herda é quem é filho. E qual que é a resposta de Jesus? Como você falou, não é digamos assim, um santo diante do altar. Não mate, não cometa adultério, não levante falso testemunho, não faça mal a ninguém, honre pai e mãe. Quer dizer, todos os mandamentos que Jesus lembra, que nos ajudam a herdar. Então, nos fazer filhos de Deus, mandamentos de fraternidade, de solidariedade. Até lembrando essa carta aí que você lembrou, que é muito bonita de fato, podemos dizer, é o que o Evangelho, Jesus já diz aí, no caso, para aquele jovem e para todos nós, não é? Então, é na medida mesmo que nós procuramos fazer o bem e evitar o mal, aí, então isso é um caso diante do irmão ou da irmã, nessa medida, então nós estamos herdando, nos fazendo realmente filhos ou filhas do Pai dos céus. E creio que é muito importante também perceber, não é mesmo, que o caminho da santidade não é feito de atos que a gente vai acumulando, orações mais orações, celebrações mais celebrações. Ele é feito da vida. É a vida, essa matéria-prima, é mesmo que Deus vai trabalhando desde o primeiro sopro que Ele deu para nós, e Ele vai tomando conta dessa vida, dessa existência, e de alguma forma, então, a gente sabe que a opção é da gente, né? Se eu vou para o caminho do bem, da verdade, eu vou para o caminho da mentira e da maldade. Mas na hora que eu faço a opção, eu não me santifico. É o Espírito Santo que vai penetrando o meu pensamento, as minhas atitudes, os meus atos, né? E vai dando essa força de, em determinado momento, eu sou quase que convocado para ir para o lado errado, eu digo não, eu vou fazer essa opção, né? Largue mão da sua família, abandone todo mundo, vai gozar a vida, vai viver sua vida. E de repente lá dentro de mim o amor fala mais alto. E esse amor é o Espírito Santo dizendo, escute, continue cumprindo a sua missão, continue dando conta do seu recado, né? Não deixe se levar por isso. A vida é a matéria-prima que o Espírito Santo trabalha na gente, né, Queimado? Então não é tanto a somatória de missas que eu celebrei, de terços que eu rezei, mas é principalmente o viver, e esse viver iluminado pelo Espírito de amor. Eu acho que tá aí, você acertou a cabeça do prego, porque talvez você em casa está se perguntando, fala, mas eu, às vezes, talvez perca a paciência com os meus filhos, fique bravo lá no trânsito, às vezes, né, eu erro, falo mais do que devia, às vezes falo que não era para falar, e tudo isso, né, eu falo assim, eu não sou santo. Obviamente que sim, nós nos santificamos na nossa humanização, como já foi dito aqui, mas o segredo maior é essa intimidade com Deus, profunda com Deus, essa confiança profunda em Deus. Porque também, como disse o Papa Francisco, é isso mesmo, a nossa igreja ensina, também não depende só de nós, é da graça de Deus, do Espírito Santo, porque pelas nossas próprias forças não conseguimos ser santos. Então, obviamente, nós temos lá nos evangelhos, o Padre Domingos pode falar depois um pouco, mas dentro do Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus, lá no versículo 48, diz, né, sede santos como vosso Pai Celeste é santo, ou perfeito, né, depende da tradução, como vosso Pai é perfeito. Assim como na primeira carta de São Pedro, nós vamos ver também no comecinho, sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Agora, santo e perfeito, e ali no Evangelho de Lucas, misericordioso, no capítulo 6 de Lucas, misericordioso, eu acho que todas essas palavras estão se completando, ser santo, perfeito, misericordioso, mas eu acredito, para ser santo, perfeito, nós precisamos agir na misericórdia. E essa intimidade com Deus é essencial. Então, erros acontecem, nós somos seres humanos, nós aprendemos com os nossos erros, então tirar, talvez, essa imagem do santo, aquele que só fica nas nuvens e que é desencarnado. O santo erra, o santo às vezes tem as suas limitações, mas está sempre com vontade de crescer, de melhorar, porque confia totalmente em Deus. Eu tenho certeza, eu pelo menos quero, espero que você também deseje, que um dia você esteja nessa festa de todos os santos. Aquilo que a gente reza em todo o credo, a comunhão dos santos, né? E é importante a gente saber que comunhão dos santos não é reencarnacionismo, não é nada daquilo que a gente possa imaginar, entende? É realmente aquela participação na Páscoa de Jesus, ser ressuscitado como um ser humano perfeito, completo, assim como Deus sonhou, né? Participar daquilo que Jesus, como humano, realizou nele
foi realizado nele. Ele disse, e eu vou ressuscitar vocês, porque eu quero todos vocês sentados à mesa da casa do Pai. Isso é bom demais, isso nos dá uma esperança que vai além de qualquer tipo de morte. E como diz o prefácio da missa dos defuntos, não é mesmo? É só uma passagem, a nossa morte, a vida continua. E eu estou conversando então com o Padre Queimado e com o Padre Domingos Sávio, 2 santos em formação, ainda na luta e labuta dessa terra. E é tão bom a gente poder pensar que a santidade, ela se conjuga com a vida e com o amor. E eu vou dizer para vocês, ela não tem os limites da Igreja Católica. Não é só a Igreja Católica que tem santos, não, gente. Tem santo em todas as religiões, tem santo de todo jeito. A pessoa misericordiosa, a pessoa que ajuda o outro, a pessoa que se dedica, sensível, o Espírito Santo está nela. E às vezes ela nem foi batizada, talvez, nem vive uma vida religiosa, mas ela vive o sonho de Deus, né? De estar voltado para o lado do bem, da verdade, para o lado do outro, para o lado do amor. Será que essa afirmação é muito ousada, Queimado? Bem, eu acredito no Vaticano II, né? O concílio já colocou sobre as sementes, as pequenas sementes que existem em todos os terrenos. Então, obviamente, acho que muitas vezes nós vivemos como Jesus e nem mesmo o conhecemos. Mas é importante, então, tê-lo como base, mesmo que não o conheça, né? Porque, como define Marcos, né? Marcos define Jesus, já ali no início, ele passou curando os doentes, passou falando coisas boas, levando a boa nova e só fez o bem. Então, é Jesus definido como santo, que tinha tanta intimidade com Deus, dessa forma, curando os doentes. Então, se nós também curarmos feridas, curarmos as pessoas que sofrem, tocarmos a pele que está sofrendo hoje, os doentes, os enfermos, os desesperados, levarmos boas notícias para eles, né? Levarmos palavras de conforto, de alegria, de amizade e fazer o bem, olha aí a definição de santidade do próprio Cristo Jesus. Exatamente. Sabe, Queimado, durante a pandemia, eu quando vi as imagens daqueles cuidadores de doentes, desde médicos, enfermeiros, pessoas em casa, entende? Eu olhava e sentia, é gente santa, né? Estão gastando a vida e muitos realmente acabaram perdendo a vida para cuidar do outro, para que o outro não perdesse a vida. Eu acho que em tudo isso há uma, digamos assim, uma dimensão de santidade muito maior do que aqueles que nós temos nos altares, né? Eu acho tão bonito, é um texto que eu me volto a ele com certa frequência, porque eu acho que ele é fundamental lá em São Tiago, na carta dele, quando ele vai dizer o seguinte, que a religião, vamos pensar então em oração, vamos dizer assim, né? A religião pura e sem mancha diante de Deus, o Pai, é socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. O mundo é exatamente isso, quer dizer, querer ser maior, querer estar por cima, quer dizer, evitar isso para exatamente viver essa religião do atendimento do necessitado. Lá está lá, é palavra inspirada, né, para nós, quase que podemos dizer, é palavra dizendo que para nós que isso aí é a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai. É maravilhoso isso. Exatamente. Então a gente vai ter uma surpresa muito gostosa do céu, de encontrar tudo quanto é tipo de gente, com aquela auréola na cabeça, né? Você ficou santo? Ficou, poxa, eu não sabia. Mas eu acho muito importante também a gente perceber, para nós os sinais que não são exclusivos, mas que são assim determinantes e são inclusivos, digamos assim, na nossa santidade, que começa com o nosso batismo, né? Na hora que a gente foi batizado, Jesus já falou, eu quero que você seja santo. Eu marco você e vou acompanhar a sua vida para que você se torne santo. Então são sinais, não é mesmo, de um carinho muito grande de Deus para conosco, dizer eu vou acompanhar, eu vou investir em você, né? Mais ou menos como um pai e uma mãe que pega um filho e diz, meu filho, eu vou investir para que você se forme, vou gastar o que eu posso para que você possa ser alguém, né? Quando você foi batizado, Deus fez isso, eu vou investir para valer em você e tomara que você corresponda. E, ao mesmo tempo, esse investimento traz para nós um desafio muito maior, né, Domingos? Porque uma frustração imensa quando um pai e mãe investem tudo no filho e o filho frustra, não vai em frente, né? Eu acho que para nós, no nosso batismo, Deus espera muito da gente, né? E é muito ruim se, ao longo da nossa vida, marcados já pelo selo do Espírito Santo,
desde criança, a gente não deixa Deus tomar conta da vida. Então, há muito batizado que não permite a ação do Espírito Santo na sua vida e vai para o lado, evidentemente, do mal, da mentira, da maldade, da arrogância, da violência triste e da maldita ganância, né? Mas é muito importante, então, que para nós temos aqueles que colaboraram com tanto gosto, com tanta dedicação, que nós resolvemos beatificar, canonizar para dizer, olha, deu certo, eles deram conta, você também pode dar conta, como dizia Santo Agostinho para si mesmo, né? Potuerum ti, potuerum te, cur non tu, Augustine. Se eles conseguiram, se elas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Acho que isso é importante, não, Domingos? Sem dúvida. Depois é interessante, né, Ulisses, porque é o jeito engraçado de Deus, podemos dizer assim, né? Se Deus sonha com uma humanidade perfeita, podemos pensar, por que já não fez perfeito? Mas vai nos dizer exatamente na criação do ser humano que a árvore mais importante do paraíso era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus realmente, Ele queria uma árvore que frutificasse, mas que fosse por opção. Sim. A árvore podia até não frutificar ou frutificar frutos ruins, né? Uvas azedas e tudo mais. Então é o sonho de Deus, mas um sonho que Deus realiza a partir da opção que a gente pode fazer. Claro que Ele espera que a gente faça uma opção boa pelo seu projeto para nós, mas não nos obriga, está inteiramente em nossas mãos. E assim podemos dizer até mesmo desses santos que a Igreja, com a certeza que o Espírito dá para ela, dizendo, não, essa pessoa realmente fez uma opção de humanidade, por isso podemos considerá-la santa e modelo até para a inteira Igreja, para a inteira humanidade, não é? Alguém que fez opção. É verdade, porque afinal de contas eu acho que os santos são os seres humanos mais humanos que puderam existir nesse mundo, né? Ninguém conseguiu ser mais humano do que um Santo Afonso Maria de Ligório, um São Geraldo Magela, uma Santa Dulce dos pobres, né? Frei Galvão, São Frei Galvão, ninguém foi mais humano. E eu acho, tem a fotografia daquele jovem, como que ele se chama mesmo, queimado? Carlo Acutis. Carlo Acutis, né? Jovens da nossa época, do nosso século, é possível ser um ser humano muito humano. E quando é muito humano, é santo. Então, partindo do batismo novamente, eu entendo dessa forma, existe ali um terreno muito fértil, que é a Igreja, e coloca-se essa sementinha, que é o nosso coração, nossa vida, né? Nós fomos chamados também à vida humana, o Domingos Sávio dizia, não é a primeira vocação, mas Deus nos chama para esta vida. Então, ali está a sementinha, e quem vai fazer crescer também é a graça de Deus, não é a fé, porque nós não vemos a semente crescer. No entanto, eu acredito sim que nós precisamos também cuidar dessa semente. Então, como foi dito aqui, muitas pessoas deixam a planta morrer, né? Porque Deus quer que seja realmente um amor livre. Nós vemos lá no Filho Pródigo, o pai está lá esperando sempre, ansioso, lá de longe, que o filho retorne, porque ele quer um amor livre. Ele quer que nós respondamos com alegria e na liberdade. Então, eu acho que o batismo é ali, sim, a primeira porta para que nós comecemos também a cuidar dessa sementinha, um grande presente que Deus nos deu. Os batizados que nós vimos aqui, esses grandes santos, né? Cada um na sua vocação específica agora, não só falando vocação humana, vocação cristã, mas a vocação específica, né? Como leigo, como Carlo aqui, como religioso consagrado, Frei Galvão, como nossa consagrada religiosa, a irmã Dulce dos pobres, né? Santa Dulce dos pobres, e todos os demais, você e todos os outros que estão no altar e os que não estão, cada um fazendo com que essa sementinha produza, cuidando todos os dias, né? Combatendo as pragas que vão aparecendo nos frutos quando cresce essa árvore, para que nós então nos realizemos enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que foram criadas para voltar para o primeiro amor que é Deus. Fica para nós sempre esse desafio tão grande. O Concílio Vaticano II tem um capítulo muito especial quando fala sobre a Igreja, não é mesmo? A vocação universal à santidade. É aquilo que a gente estava conversando. Nós existimos para nos tornarmos santos e não há outra finalidade maior de realização para a vida do ser humano. Ao mesmo tempo, a santidade não é feita de quem faz milagres, de quem reza muito, de quem amontoa méritos. Não existem méritos.
existe sim uma experiência profunda de misericórdia, de Deus para com a gente e da gente para com os irmãos. E aí entra então esse mistério do amor, né? Eu dizia, para ser santo é preciso ter a arte de conjugar vida e amor. Amar a vida, defender a vida, promover a vida, e isso se faz através da força do amor. Sem o amor, a vida vai estiolando, vai secando, vai se perdendo o gosto de viver. Isso até o amor que a gente tem à própria vida, como o amor e a defesa que eu faço da vida dos outros. Eu creio que essas duas colunas são importantes, né? Viver e amar, amar e viver. Ou viver para amar e amar para viver. A gente conjugando esses dois verbos, a gente vai pelo caminho da santidade. Domingos, quando a gente pensa nisso, às vezes eu acho que, será que para nós católicos, às vezes eu fico pensando, às vezes o Evangelho de Jesus ainda não estrutura a nossa vida. O que você acha? A gente lê tanta coisa, ouve tanto, mas parece que aquilo ainda não pegou a gente para valer, né? Então a gente é aquele cristão às vezes meio morno, mas não pegou o Evangelho, não apostou no Evangelho de Jesus, às vezes nem conhece direito. Não, que se a gente fosse pensar bem, pegando a palavra, já que temos aqui também o batismo. Sim. O que é batismo? Né? A palavra assim, normal, quer dizer, do grego batizar é mergulhar. Mas poderíamos entender, quer dizer, mergulhar, enxertar, inserir. Então, se fôssemos, por exemplo, a partir do batismo nosso, quer dizer, nós fomos enxertados, quer dizer, numa vida. Que vida? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, um ramo enxertado nesse tronco, quer dizer, deveria frutificar unicamente amor, porque Deus é amor, quer dizer, amor, humanização e tudo mais. Mas aí está também, embora acreditemos que nós estamos enxertados nesse tronco divino, mas podemos, como o Queimado lembrava, podemos também até nem frutificar e assim por diante, não é? Porque, por um lado, se a Bíblia mostra para nós, quer dizer, Jesus, lá terminando o Evangelho de Mateus, ele diz para irmos, os seus discípulos, pelo mundo inteiro e batizar a todos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas São Paulo, a certa altura, vai dizer o seguinte, que nós somos batizados na morte de Jesus, para que, morrendo com Jesus, a gente ressuscite. Então, nós somos batizados, podemos dizer, na Trindade. Mas, de modo especial, podemos dizer assim, até de modo especial, em Jesus, que é esse membro da Trindade que se fez até humano, para a gente ter uma ligação até mais humana com Ele. Então, viver exatamente essa santidade de Jesus, né? Esse amor que Jesus realmente viveu, essa Trindade que Jesus manifestou pelas suas atitudes. Claro que então nós temos assim raízes maravilhosas, mas agora é a questão, como você falou, parece que às vezes a gente nem percebe isso, essa riqueza em que nós já vivemos, ou podemos viver. E essa capacidade de a gente assumir o caminho de Jesus, né? Caminhar com Ele, seguir os passos dele. Eu acho que esse desafio, muitas vezes, a gente gosta demais dos santos, de Jesus, de Nossa Senhora, para interceder, né? E para arrumar graça, se possível, milagre, né? Mas esse seguir, né? Caminhar atrás, olhar para Nossa Senhora e ver tudo aquilo de maravilhoso que essa mulher viveu e dizer, eu quero imitar, né? Olhar um rapazinho como aquele Carlo Acuti, né? Ou Madre Dulce, ou Frei Galvão, ou outros tantos que a gente conhece, dizer, não, eu vou seguir por essa estrada, eu vou nessa direção também. Eu acho que muitas vezes nós ainda nos distanciamos até daqueles irmãos e irmãs que ficaram santos, porque a gente quer conseguir graça e não realmente fazer uma estrada semelhante àquela que eles fizeram. E deu certo, e valeu a pena, né? Exatamente, nos Santos Evangelhos, Santo Agostinho diz algo muito interessante, dizendo, se você olha para os Evangelhos e crê apenas naquilo que lhe convém, você não acredita nos Evangelhos, você acredita em si mesmo. Então eu não posso ser seletivo, falar, isso aqui é bonitinho, mas isso aqui, como fala do perdão, fala da misericórdia, fala do dar a vida, não existe amor maior do que dar a vida pelo irmão. Quando fala tudo isso, a gente diz, essa parte aqui não, nessa parte eu quero fingir que não ouvi. Então eu estou acreditando em mim mesmo, não nos Evangelhos. E nós percebendo do que o Padre Ulisses disse,
nosso mundo moderno se parece um pouquinho com isso, com as celebridades, né? A gente vai até as celebridades, né, querendo tirar uma foto com elas, mas nós estamos pensando em nós mesmos, não na celebridade, depois para que eu mostre as fotos para todos os outros e encha o meu ego, transformando-se em celebridades em pessoas, em objetos, né? Assim é também com os santos. Se eu só busco os santos querendo milagres, com interesse, ou até mesmo o próprio Jesus ou a própria igreja, aí a minha fé se torna fé de mercado, né? Eu quero se me der em troca. Não, precisa realmente, para a santidade acontecer, ter essa entrega total nos braços de Deus, ter essa intimidade que Jesus tinha aí de manhã, à tardezinha, de madrugada, rezava, passava a noite inteira rezando, assim, entregue totalmente nos braços do Pai, nessa confiança, venha o que vier, né? Venha a cruz, venha o suor de sangue, a angústia, o abandono, ali estarei, né, com o meu Senhor, jamais o abandonarei, porque eu confio nele, eu tenho esse relacionamento lindíssimo, sem interesses de ambas as partes, incondicional, esse amor incondicional. E creio que é alguma coisa, então, que se propõe para nós, seres humanos, deveria ser desde o berço, né? Eu acho, às vezes, que os pais, as famílias educam os filhos para várias ambições na vida, às vezes até para cobrir as ambições que eles próprios não realizaram, né? E, no entanto, muitas vezes essa humanização, essa proposta de ser santo, ela nem sempre brota dos lábios aí dos nossos pais, da formação em família. E seria tão importante, até porque, minha gente, quando eu digo que nós não seguimos o Evangelho direito, às vezes ficamos dependendo dos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento. Muito bom para a gente poder conviver minimamente como seres humanos, mas a proposta de Jesus entra nas bem-aventuranças, né? Santo, foi a primeira canonização que Jesus fez, foi declarar as bem-aventuranças. É santo quem é pobre de espírito, é santo quem é misericordioso, é santo quem promove a paz, né? É santo quem é puro de coração, né? Eu creio que Jesus fez para nós o roteiro do caminho da santidade, e o Papa comenta com tanto carinho no Gaudete et Exsultate, né? Esse caminho da santidade é o caminho das misericórdias, né? E isso eu acho que é tão importante para nós, ou das bem-aventuranças. Será que seria falho dizer que no eixo central das bem-aventuranças está exatamente a misericórdia? Essa capacidade de ter um coração que tem misericórdia, que tem sensibilidade, que se inclina para com o outro, principalmente para com quem necessita. Eu sempre tenho a misericórdia como sendo o eixo, o coração das bem-aventuranças. Como que você sente isso aí, Domingos? Eu diria assim, que a primeira bem-aventurança que Jesus propõe seria pobre em espírito. Para mim, pobre em espírito é renunciar a si mesmo. Sim. Quer dizer, é esvaziar-se de si mesmo para se preencher exatamente de Deus. E Deus, podemos dizer, é misericórdia. Tem esse texto lá do capítulo 6 de Lucas, que o Padre Queimado lembrou: sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Penso que está exatamente nisto. E até uma das bem-aventuranças, um pouquinho mais para frente, vai ser: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Penso que está tudo ligado aí, né? Quer dizer, eu renunciar a mim mesmo, quer dizer, essa vontade de dominação para me deixar preencher, podemos dizer, não do que de Deus, mas do próprio Deus. E Deus, podemos dizer, é misericórdia. Obrigado pela sua atenção, por esse momento de bate-papo. Obrigado, Padre Domingos, pela sua presença. Mais uma vez, eu que agradeço, Padre Ulisses, essa oportunidade tão gostosa, podemos dizer assim, de podermos refletir um pouquinho mais sobre a nossa própria fé e partilhar com quem nos acompanha. Isso, obrigado, Padre Queimado, pela sua presença, pela sua partilha. Eu que agradeço, e continuemos firmes nessa jornada rumo à santidade, na intimidade com Deus e no amor aos irmãos. E obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã. Que bom estivermos juntos nesse momento. Que Deus continue acompanhando a sua vida e o Espírito Santo continue conduzindo você para que você não se esqueça, a finalidade da sua existência é tornar-se santo. Fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.